Fala pessoal, vamos falando em finanças, vamos falar de opções financeiras, aquilo que nós temos mais estudado nos últimos dias. Eu vou falar das opções de compra, mais uma vez para reforçar o entendimento do que é a opção de compra, que nós chamamos de call, também chamada de call, tá? Eu quero que vocês imaginem o seguinte cenário hipotético, tá? Existe uma empresa que chama ABCD, certo? E o preço da ação dessa empresa custa hoje R$ 50. Nós vamos supor que você tenha uma ótima impressão dessa empresa e que ela vai valorizar muito no próximo mês. Tá? E hoje as ações custam R$ 50. Perfeito? Nós temos basicamente duas opções. Comprar a ação da empresa e esperar que ela se valorize. E assim que chegar no seu ponto desejado de preço, você faça a venda, realize o lucro. Você pode se beneficiar também desse movimento de alta comprando uma opção de compra. Tá? A título de exemplo, nós vamos colocar aqui, vamos supor que uma opção de compra, existe uma opção também negociada no mercado nesse momento, com um preço de R$ 5, tá? 5 dinheiros. R$ 5 agora no mercado o preço dessa opção de compra, uma call dessa empresa ABCD. Tá? E o strike dela seja, por exemplo, de R$ 60. Tá? O vencimento é para daqui um mês. Um mês. Perfeito? Daqui a um mês essa opção tem um vencimento. Tá? Essas três principais características da opção, seja de compra, de venda, mas hoje tratando de call, para que você possa entender as características básicas. Ela tem um preço, que a gente chama também de prêmio, que é o preço pago pelo mercado para a negociação dessa opção, desse ativo financeiro. Você tem o strike, que a gente pode traduzir como o preço futuro, preço futuro desse ativo aqui, dessa ação, tá? Você compra um contrato, que é uma opção de compra, por exemplo, você está negociando na qual o direito de comprar essa ação aqui, que hoje está custando R$ 50, a R$ 60 daqui a um mês. Perfeito? Isso é a negociação com opções. Você vai ter com as opções aquilo que nós mais apreciamos aqui, que é a opcionalidade. O que seria isso? É o teu direito de escolha. Você é obrigado a exercer essa opção? Não. Você está comprando, você tem o direito. O direito de comprar as ações da empresa ABCD daqui a um mês pelo valor de R$ 60. E hoje ela está custando R$ 50. A expectativa de que esse preço chegue realmente a R$ 60 daqui a um mês está sendo precificado pelo mercado a R$ 5 nesse momento. Tá? Basicamente assim, a gente entende a composição do preço, o que está embutido dentro desse ativo que se chama opção de compra call. Tá? Vamos imaginar então o seguinte cenário, né? O cenário positivo, que você realmente acertou na tua previsão, a ação valorizou. Então aqui, ó, nesse gráficozinho aqui, eu estou colocando o preço nessa coluna, nesse eixo, e o tempo nesse eixo. Então aqui eu coloquei hoje e R$ 50. Vamos supor que a ação valorize bastante, vá a R$ 80 daqui a um mês. Vou colocar aqui um mês, só para a gente saber que é o vencimento da opção, tá? Essa opção, a ação, ela valorizou 80, foi para R$ 80, ó. Agora está aqui. O que isso quer dizer? Que o preço do ativo continuou seguindo o curso de alta e chegou lá, a tendência de alta, e chegou lá a R$ 80. Perfeito? Qual que é o cenário que nós temos então aqui? Ó? Vamos traçar aqui dois cenários. Esse é o cenário positivo, certo? O cenário positivo. E nós também
projetaremos aqui um cenário negativo para entender o que pode acontecer. Então, no cenário positivo, essa ação chegou a R$80, perfeito? Preço final de R$80. Você pagou 50 hoje na ação. Vamos supor que você tenha optado pela compra da ação. Pagou 50 reais hoje, daqui a um mês ela chegou a 80 reais e você conseguiu vender lá 80. Maravilha. Embolsou então 30 reais. Tá? 30 reais de lucro nessa operação. Perfeito? Comprou 50, vendeu 80, sobrou 30 reais para você no seu bolso. Fechado? E se eu tivesse comprado a opção ao invés da ação? Nós teríamos comprado a R$5 a opção. O nosso strike, R$60. Então, nós teríamos o direito de comprar as ações de ABCD a R$60 na data de vencimento, daqui a um mês. Só que daqui a um mês ela está R$80. Ela não está mais nem 50 nem 60. Mas eu tenho o direito de comprar a 60. Então, o que eu vou fazer? Eu vou exercer esse direito de compra. É isso que se chama exercício de opções. Exercício. A gente diz que a opção deu exercício, ou seja, alguém está satisfeito com a posição que tem e vai exercer o seu direito de comprar a ação a R$60. Comprando a ação a comprando a R$60 e vendendo já a 80, porque o preço dela agora é 80, então você tem R$20 de lucro nessa operação, certo? Comprou a 60, vendeu a 80. Mas eu tive um custo de R$5 nessa operação, né? Nós compramos a R$5 o direito antes. Então, os 20 não é o meu lucro todo, eu tenho que diminuir os 5, né, que eu paguei para montar essa posição. Então, o meu lucro seria de R$15, tá? Então, comprando diretamente a ação, com essa supervalorização, eu teria R$30 de lucro. Já investindo na opção, eu teria R$15 de lucro, tá? Porém, a metade do lucro, né, nessa posição, nessa suposição que estamos fazendo aqui, porém com 10% do investimento. Ó. Pensa que na ação nós investimos 50 e na opção apenas 5, perfeito? Já no cenário negativo, vamos projetar aqui um cenário negativo em que a ação despencou, aconteceu alguma coisa muito grave e você não conseguiu zerar essa posição ainda, ou o teu gerenciamento de risco te permitia aguentar essa pressão até lá na casa dos R$20, por exemplo. Então, vamos projetar esse outro cenário. Ao invés de subir, a ação despencou, veio aqui a R$20. A R$20 no dia do vencimento. R$20. Como que fica essa posição? Você comprou a R$50 a ação e hoje ela custa R$20. Qual que é o teu prejuízo nessa operação? É um prejuízo de R$30. Você vendeu, estopou a posição a R$20, teve um prejuízo de R$30, perfeito? Tá, Diogo, mas eu não comprei a ação, eu comprei a opção. Qual que seria o meu prejuízo? Eu teria a obrigação de exercer essa opção? Claro que não. Quando você compra, você tem um direito, não tem obrigação. Você tem o direito de comprar essa ação a R$60. É interessante para você comprar um ativo a R$60, sendo que ele custa R$20 no mercado? Óbvio que não. Para você e para todo o mercado. Então, o que vai acontecer com essa opção que você pagou R$5? Ela vai virar pó. É o que a gente chama. Virou pó. O que é virar pó? Não ter liquidez. Como que fica essa questão de não ter liquidez? Por exemplo, no book de oferta vai ficar assim, ó. Ofertas de compra e ofertas de venda, tá? Então você vai ter aquelas situações que você provavelmente já viu de várias ofertas de venda a 1, a 2, a 3 centavos e assim sucessivamente. E nada aqui, zero. Zero ofertas de compra. Ninguém está interessado em comprar essa opção. Ela desvalorizou a ponto de virar pó, de não ter mais valor. Então qual é o seu prejuízo nesse caso? Você tem um ativo que te custou R$5 e você não tem para quem vender. Ninguém está interessado em comprar.
Qual é o seu prejuízo? Porque ele vence aqui no final do mês, ele vence. Então não adianta, ele vai acabar. A negociação só pode acontecer até aqui. Ah, mas eu poderia ter vendido a R$3 antes, quando ele estava caindo. Sim, poderia, mas vamos supor que você não zerou essa posição. Qual que seria o teu prejuízo? Um prejuízo de R$5. Perfeito? R$5 de prejuízo. Por quê? Porque eu comprei a R$5 e não estou conseguindo vender mais essa posição. Tá? O que nós aprendemos com isso? Minha opção de compra, ela te dá direito de comprar um ativo numa data futura a um determinado preço acordado. Perfeito? E você pagou um prêmio por essa negociação. Tá? O exercício, ele pode ocorrer ou não, mas ele só vai ocorrer quando houver uma vantagem para o comprador, para quem compra. Tá? Aqui eu vou, só para finalizar, explicar que existem dois tipos de opção. As opções americanas, já que nós estamos falando de exercício, americanas e europeias. Qual que é a diferença entre elas? As americanas você pode exercer a qualquer tempo. Por exemplo, comprei a R$5, meu strike é 60. Em 10 dias ela foi a R$80. Eu já posso exercer, não preciso esperar chegar no vencimento. A europeia, não pode exercer. Não pode exercer a qualquer tempo. Tem que esperar o vencimento para exercer. Tá? É por isso que essas opções americanas, geralmente elas são mais líquidas. Tem mais negócios nela. Tá bom? Mas isso é apenas um detalhe. Tá? Apenas um detalhe. Na realidade, o que você tem que se atentar quando você vai operar com as opções é justamente a questão do preço que você vai pagar para entrar nessa operação. Qual que é o strike dessa operação e qual que é o vencimento dela. Tá bem? E aí você tem esses cenários aqui, ó. Pense que, óbvio que a gente pode lucrar negociando essa opção sem chegar no vencimento. Por exemplo, se o ativo valorizou dos 50 para R$80, você tem uma baita valorização no ativo e, consequentemente, uma alta procura por essa opção. Todo mundo no mercado vai querer comprar de você esse direito de exercer essa ação a R$60. Vai sendo interessante, vai dar lucro. Até porque se ela chegou a 80, ela pode continuar subindo e disparar esse preço. Perfeito? Então, ao contrário do que seria nesse cenário negativo, onde não haveria comprador aqui para poder exercer, para comprar de você esse direito que você tem, no caso do cenário positivo, haverão muitos compradores aqui querendo comprar com certeza por mais do que R$5 que você pagou. Então você tem duas opções, duas saídas para esse negócio num cenário positivo. E aí, por isso que reforça essa questão da opcionalidade. Você sempre fica com uma ou mais opções para finalizar o seu trade. Ou você exerce o teu direito de compra e ganha esse lucro das operações, ou você pode lucrar também negociando somente. É o que a gente mais faz aqui, é negociando o prêmio mais valorizado. Perfeito? Espero que tenha conseguido ilustrar melhor o mecanismo de vantagem para a operação das ações, das opções. E qualquer dúvida, estou à disposição. Um grande abraço, valeu!